imitar a natureza. Exato, exato. Enquanto que o jardim francês, ele não, ele cria um outro jardim. Exato. E o jardim japonês também, ele domestica a natureza, né? Ele torna a natureza com os bonsais, por exemplo. Seja uma parte mais teórica, meus alunos sabem que é teórica, né? Então a gente vai trabalhar aqui com alguns conceitos que são importantes para a gente estar mobilizando a fim de compreender a proposta de olhar que eu estou fazendo para a trajetória da exposição Caminhos da Arte, né? Um segundo momento é um momento histórico, no qual a gente vai entender a constituição da paisagem mineira, de Minas Gerais enquanto território, enquanto espaço, enquanto paisagem, e a gente vai recortar dentro dessa paisagem mineira a paisagem do sul de Minas, né? Que é específica, que diz respeito a um processo histórico de produção do espaço específico, né? E que essa é a grande hipótese, né, de pesquisa e de investigação que eu estou junto com esses dois, né, com um grupo aqui cambuquirano, que na verdade tanto a Bernadette quanto o Fábio e a gente, né, a Moema na linguagem da dança, a gente vem explorando uma forma estética de traduzir esse sul de Minas. Porque se você teve outros pintores, como eu trouxe aqui para a gente, né, contrastar o Guignard, que trazem toda uma escola, né, de representação paisagística das Minas Gerais, mas das Minas Gerais de Ouro Preto, de Mariana, do que a gente chama de um circuito do ouro, né? Bernadette, Fábio, eles trazem um sul de Minas que tem uma especificidade paisagística. Então a minha ideia hoje é a gente identificar esses símbolos da paisagem sul-mineira na obra do Fábio e na obra da Bernadette, né? Sobretudo também dando esse passeio pela obra da Bernadette. Então a ideia é essa, né? Assim, capacitar, o argumento é esse, né? Que vocês têm símbolos paisagísticos que vocês mobilizam e que isso é próprio de uma escola mesmo, né? De arte que vocês dois aí, né, trazem. Oi? Cambuquiranos, Então a ideia do curso é essa. Um terceiro momento, depois da gente comer também uma rosca de campanha, né, é a gente ir passeando pela exposição. E aí eu trouxe umas lupas também para a gente ir utilizando como recurso. Então a aula de hoje eu trouxe alguns objetos para ajudar, né, na área da geografia, né, o professor Fernando Nani lá em campanha, né, e também tudo bons professores marcam a gente, né. E o meu DNA historiográfico, eu costumo falar que assim, um dos meus elementos da minha trajetória como pesquisadora, e aí eu acrescentaria aí também no espaço, porque são essas variáveis que trazem, né? Então aqui, algo que para mim é muito caro, é essa tríade, né? Na verdade, esse quadrilátero, né? Trabalho, que é um conceito-chave, inclusive na teoria marxista, né? O trabalho, ele é a objetivação do homem no espaço e no tempo. Então, o trabalho é um conceito-chave para o historiador. O homem, propriamente, né, que é o objeto, aí, que é o agente de todo esse trabalho, a natureza, o espaço que está permeando todos esses elementos e a história, que aqui seria, no caso, também o tempo. A gente vai ver que, por exemplo, teve um momento muito específico da história, com Santo Agostinho, Santo Agostinho que promove uma separação entre tempo e espaço, em detrimento do espaço. Então, em Santo Agostinho, na filosofia, né, escolástica, o tempo ele tem mais valor do que o espaço, né? E hoje em dia o que a gente tenta recuperar com a geohistória é uma equanimidade entre tempo e espaço, como condicionantes e como elementos fundamentais da existência humana, do trabalho humano. Então essa daqui é a base sobre a qual eu trabalho nas minhas aulas, nas minhas pesquisas históricas, né? Então me interessa todo tipo de objeto histórico que é espacializado, né? Aqui a gente tem alguns dos conceitos básicos sobre os quais eu vou falar rapidamente e a gente vai se deter nesse aqui, ó, que é o conceito de paisagem, que é um conceito mais estético, né? Então o espaço, como a gente viu, né, ele é um vetor de uso, ele apenas tem valor de uso, ele é um dado da natureza posto, né? Ele, assim como o tempo, eles são esses dois vetores aí básicos da vivência humana, né? Ele também, ele é o local, né? Ele é ali um dos vetores sobre os quais o homem produz, trabalho. E ele também, né, diferentemente da atividade mental,
para Platão, ele faz essa distinção, né, entre atividade mental e atividade de deslocamento no espaço, né, que é a viagem, né, ele é onde se dá as ações humanas, enfim, os deslocamentos, né. Porém, o espaço em si, ele não é apreensível, assim como a realidade, ela não é apreensível na sua forma crua, o espaço, como um dado da realidade, né, isso aí é do nível da filosofia, ele não é apreendido na sua forma crua. A gente precisa de outros conceitos ancilares para nos ajudar a apreender, a alcançar, pelo menos no objeto aí na perspectiva de uma verossimilhança, de uma aproximação esse espaço. E quais que são esses conceitos? Basicamente o conceito da região. Então vamos começar pelo conceito da região. A região, gente, ela diz respeito a uma epistemologia. Então, região é um conceito que basicamente todas as ciências utilizam. Olha, por exemplo, o médico, quando a gente está com a dor, aquele dia, né, Fábio, lá da aula da Moema de coreografia, né, de dança, o Fábio estava com uma dor na região lombar. Né? A aula da Moema, ela é super regionalizada, a gente trabalha com as regiões da coluna vertebral. Então a gente passou por todas as regiões da coluna vertebral. Isso são regiões, né? O geógrafo também trabalha com regiões. O historiador também com regiões. O linguista também com regiões linguísticas. Então a região, ela não é um conceito monopolizado pela geografia, ela é um conceito de ordem epistemológica, tá bom? Primeira distinção. Então fazemos a demarcação do espaço para fins políticos, jurídicos. Tem um geógrafo que eu gosto bastante, que é o Claude Rapestan. Meus alunos já conhecem, eu sempre cito ele em sala de aula. O Claude Rapestan, ele diz o seguinte: o espaço é a gaiola original e o território é a gaiola que os homens constroem para si. Em algumas traduções está, enfim, a prisão original, né? Eu coloco os meus alunos para analisar essa frase dele, né? Então o espaço, ele está posto, ele é o dado natural, é o real, tangível. E o território é o espaço que os homens constroem para si. Né? É por territórios que os homens, né, fazem guerra, e não pelo espaço propriamente dito. Né? Então os homens, eles territorializam o espaço. Né? As minas, a gente vai ver mais para frente, elas foram em algum momento territorializadas. Né? Então o território é esse segundo conceito, da ordem da política. E quando a gente fala também em território, a gente está falando também de outros elementos, como o Estado. É o Estado que é essa entidade, né, que tem o monopólio da territorialização, que tem o monopólio da organização da população e do exercício da soberania. Então, isso aí também é um outro conceito que a gente não vai adentrar hoje, mas que é importante para a gente se situar. O lugar, ele já é do âmbito da subjetividade, da afetividade. Lugar é aquele lugar que a gente chama de casa. Você já viu aquela frase, né? Casa é onde o coração está. Então o lugar, ele tem uma dimensão afetiva da relação do sujeito com o espaço. Ligados ao primeiro, ao lugar, e desejamos o segundo. Então a gente sempre deseja, né, liberdade, deseja conquistar novos espaços, mas é o lugar para o qual a gente sempre volta em busca de segurança. Né? Então o lugar, ele tem essa dimensão de segurança afetiva, identitária. Então, vocês percebem que a gente pode pensar Cambuquira como território, então município de Cambuquira, a gente pode pensar Cambuquira como lugar que eu escolhi para morar, o lugar que eu nasci, o lugar para onde eu retornei, né? E a gente pode escolher também um último conceito, que é sobre esse que a gente vai se deter, que é o de paisagem, que aí é um conceito estético, dele que a gente vai falar mais. Então, passando por aqui, vou passando as lâminas, vou passando assim, sem ordem de passagem. Por fim, deixa eu ver os outros autores aqui. A geohistória, esse aqui é o Brodel, essa foto dele eu adoro, que ele quis dar uma de Einstein, né? O Einstein da geografia e da história. O Einstein tem aquela foto dele mostrando a língua, né? Aí o Brodel quis fazer uma foto assim, meio com cara de louco, que ele é o Einstein da história, ele desconstrói as coisas. Ele diz o seguinte: a geohistória é o estudo de uma dupla ligação da natureza ao homem e do homem à natureza. Um estudo de uma ação e de uma reação, mescladas, confundidas, reiniciadas sem fim na realidade de cada dia. E é assim que eu vejo a história, né? Uma relação do homem com a natureza. Eu gosto muito dessa. Brodel, um dos mestres aí, além do Fábio, da Bernadette, eu tenho Brodel na minha vida.
Bom, região a gente já falou, né? Vou passar essa lâmina também. Os dois atributos básicos de uma região é a localização. Então toda região ela se localiza num ponto. Eu trouxe até aqui um símbolo, né, da internet aí para a gente entender. E a extensão. Toda região é limítrofe. Toda região tem um limite. Uma região termina onde a outra região começa. Esses são os dois atributos básicos do conceito de região. Bom, eu convido vocês, para a gente fechar essa parte mais teórica, antes de entrar na história da paisagem na arte, a pensar o espaço como um conjunto de matriósicas. Aqui eu trouxe umas matriósicas. Eu trouxe aqui uma matriósica, Serginho, meu marido, né? A matriósicas lá dos políticos, né? Russos. E aí você vê Lenin, Stalin, aí eu falo que às vezes a matriótica, até aqui tudo bem, né, dessa matriótica, para frente já começa a complicar, mas enfim, as várias matriosquinhas aí, né, as várias bonequinhas, esse conjuntinho que, se não me engano, foi um amigo dele que trouxe da Rússia mesmo para ele. E aí, para as pessoas que não conhecem o que é matriosca, né, eu trouxe elas para exemplificar. Pode. Arte. Alguma dúvida, meu caro? Esses conceitos, eles são interessantes da gente pensar, né? Conceito é um óculos com o qual a gente olha a realidade. Né? Então, quantos mais óculos você tiver, né? Quantas mais molduras de óculos você tiver para revezar, enfim, né? Óculos escuro, óculos claro, de várias leis, melhor, sua vida vira mais rica. Bom, então vamos lá, vamos entrar na paisagem e na história da paisagem na arte. Né? A paisagem, ela é um objeto de vários teóricos da geografia de diferentes escolas. Então vamos começar da paisagem como um produto do trabalho humano, que seria a abordagem da geografia crítica. Para aí, eu trago, por exemplo, alguns autores de quem eu gosto muito. O livro dele, eu trouxe apenas do Milton Santos, mas... Bom, o Robert de Moraes, por exemplo, que é um historiador lá paulista, né, da USP, ele fala o seguinte: a paisagem ela mostra a historicidade, né, e ele é resultado também de uma dialética entre a matéria e a ideia. Como assim? Por exemplo, peguemos aí a obra da Bernadette. Ela tem uma ideia da paisagem e ela materializa isso nas telas. Então, assim, um agricultor, ele tem uma ideia de uma lavoura e ele materializa isso pelo campo. Então, sempre a paisagem se forma da dialética entre a ideia e a matéria. Né? Claro que, para a geografia crítica marxista, o que vai se dar primeiro é a materialização, para depois isso se tornar uma ideia. Já se você vai numa perspectiva hegeliana, primeiro tem-se a ideia que se materializa ali no espírito absoluto, no concreto, no real. Né? Então, assim, de Ouro Preto, eu estive agora recentemente em São João, eu fiquei olhando para a Catedral de São Francisco, aí eu pensei, gente, é a própria postura da catedral, né? Como se fosse uma montanha no meio do nada, assim, né? Uma testa que se erege assim, contra a paisagem natural. E é isso, a arquitetura ela tem uma dimensão do antinaturalismo. Então, com a arquitetura, nós seres humanos, a gente procura contrastar com a natureza. Né? Determinadas arquiteturas elas dialogam, outras contrastam, outras fazem frente. Uma catedral barroca ela faz frente à natureza, mas também é muito um movimento dialético, que ela integra movimentos daquela natureza. Né? Então, essa perspectiva também na arquitetura e antinaturalismo, Robert de Moraes fala. Ele busca entender, portanto, que é um pouco isso que a gente está tentando fazer aqui, a formação do pensamento geográfico, que é algo mais amplo do que a própria geografia conhecida. É como você olha o espaço. Então, nós, né, qualquer um de nós, os artistas, eles têm pensamentos geográficos próprios, como eles olham e reproduzem, né, e representam aquela geografia. E o Robert de Moraes também fala de ideologias geográficas, que são visões de mundo, que estão presentes na arte. Né? Essas ideologias geográficas elas são compostas por diferentes discursos. Por exemplo, o discurso representativo, que é o discurso que você vê na arte, o discurso qualificativo, que qualifica a sociedade como atributo do espaço. Então, por exemplo, quando a gente fala do regionalismo, características do mineiro é ser introvertido porque ele está entre montanhas. Né? Você já deve ter ouvido falar disso. Isso é um discurso qualificativo do ser mineiro.
Inclusive, né, isso pode ser até pauta para uma próxima roda de conversa, sobre esses atributos que a gente diz da mineiridade. Né? A gente traz uma crítica a isso que a gente chama de uma ideologia da mineiridade. Né? E também os discursos normativos, que buscam transformar o espaço, enquadrar o espaço. Imaginem todo o discurso que surgiu na opinião pública brasileira nos anos 40 sobre a construção de Brasília, nos anos 40 e 50, sobre a construção, né, sobre a domesticação do meio, do cerrado, sobre o ingresso, né, o adentramento do ser humano para o cerrado, para o interior do país. Né, são discursos normativos. Bom, o Milton Santos, que é um autor que eu adoro, né, eu vou partilhar com vocês o livro dele, Por uma Nova Geografia. Ele tem uma obra muito vasta, né, também é um autor da geografia crítica. Eu vou recuperar com ele aqui, né, com vocês, aqui o conceito dele de rugosidades, que é um conceito para os meus alunos, quando eu vou explicar, eles até falam, nossa, professor, mas o que é isso? E hoje eu trouxe aqui algo para tentar explicar o conceito. Para o Milton Santos, as rugosidades é o espaço construído, o tempo histórico que se transforma em paisagem. Então, por meio da paisagem, a gente tem acesso a essas rugosidades, incorporado pelo espaço. São restos e ruínas da divisão do trabalho e dos fluxos do capital. Então, por meio de uma paisagem, a gente consegue perceber restos, ruínas, de diferentes modos de apropriação daquele espaço, de diferentes formas de trabalho sobre aquele espaço. Então, a rugosidade é uma metáfora têxtil. Por isso que eu trouxe esses panos aqui pra gente ver. Notem, se a gente passa a mão no veludo, a rugosidade do veludo ela é mais complexa. Os nossos dedos, eles ficam pregados quando a gente tenta passar a mão no veludo. O veludo tem uma rugosidade mais complexa. Então, algumas paisagens, elas são como veludo. Algumas paisagens que vocês vão ver na obra da Bernadette, elas são aveludadas. Elas têm essa dimensão complexa. Existem várias camadas ali naquela paisagem. Existe a igrejinha, que diz respeito a uma época barroca, existe o hotel, que diz respeito a algum outro momento econômico da cidade, existe a lavoura, existe a cata, que é a mineração. Então tem paisagens que são como um veludo, elas são muito complexas. Aquela, por exemplo. Sim, muito. Ela é uma paisagem complexa, ali você tem várias culturas. Então, assim, tem paisagens que são complexas. Minas Gerais, essa rugosidade é muito complexa, né? Quem entende contraste Minas Gerais é diferente. Então, vai passando aí para vocês sentirem a rugosidade do veludo. É diferente daquela cidade do oeste paulista, né? Que você vai aquela estrada assim, reta, né? Aquela autobahn mesmo, né? Ou você compra, por exemplo, a comida no drive-thru, né? Aquela coisa rápida. Essas cidades, essas formações paisagísticas, elas são como a seda. Sua mão desliza rápido, né? A rugosidade delas é menos pronunciada. Não que não tenha, e não que não seja menor ou maior, pior ou melhor. Sem esse tipo de julgamento moral ou ético. Né? Elas são diferentes, elas têm rugosidades como a seda, elas deslizam mais facilmente, ali tem pouca ruína, pouco detrito histórico acumulado. São cidades aí de 50, 40 anos, muito jovens, né? Que dizem respeito a um ou poucos processos econômicos que ainda muitas vezes estão em vigor. Pensa numa cidade lá em Goiás, ali, né, no polo ali daquela fronteira agrícola. Então, assim, elas são como a seda. A paisagem capta esse movimento, né? Eu levei a Moema um dia desses lá em campanha, uma tecelagem, né? E eu me assustei, isso a gente até falou, a aluna, né, em sala de aula. Eu me assustei quando a tecelã falou o seguinte, que a gente está fazendo um trabalho de pesquisa sobre a Lucinda, né? E a tecelã que a gente entrevistou, ela disse o seguinte: hoje em dia ninguém mais gosta de cor. Hoje em dia todo mundo gosta do neutro. Então, os tapetes que a gente vem tem que ser neutro, porque ninguém mais gosta de cor. Eu fiquei pensando assim, será que o brutalismo, né, que é essa arquitetura atual, que é essa arquitetura da seda, da rugosidade mais, né, menos complexa, ele anula a cor?
e, portanto, ele de alguma forma até anula a paisagem, ele anula a estética, né? Ou transformar isso numa outra estética. Então aí é um debate, né, que a gente pode até colocar aí brevemente na nossa roda de conversa. O que vocês acham? Frieza. Ele é a frieza, que geralmente são cores muito bom. Geralmente são cores frias, né? É o cinza, é o creme, né? Mas é o sentimento frio, sem vida. E por quê? E ansioso. Ótimo. Pela dinheiro, vamos reduzir custo, então vamos tirar esta tabuinha que está aqui, porque vai custar X e no total eu vou precisar, então é tudo simplificado. Sim. Ao lado ou como objetivo cifrão. Sim. E aí vem, por exemplo, a arte minimalista, né? Que é aquela quase nada ali, né, de objeto dentro da paisagem. É tudo no minimalismo, na ausência de cor. Tem uma coisa assim, anti-Brasil, vamos dizer assim, porque o Brasil é essencialmente colorido. Enquanto que outros países, se você pega a decoração de países da Nórdicos, Europa, né? nórdicos, é uma decoração mais neutra. Sim. Mas tudo bem, eles têm essa cultura. Aí pega aquilo e traz para o Brasil. O Brasil é colorido e começa a ficar, nos grandes centros, começa a ficar igual a Alemanha, igual esses países nórdicos. Se aqui é quente, é diferente, não tem nada a ver. Só que a casa começa a virar como se fosse uma casa Num país que neva, que né? neva, exatamente. Sim, opção da ciência programada. Exato. E leva esse nome, né? Estúdio. Estúdio que deveria ser um lugar aberto, né? E não dá pra, aí a gente fala, não dá para receber visitas, né? Exato. Se você quiser receber visitas, aí tem que ir lá embaixo. Porque como você vai receber visitas num estúdio onde você tem o seu quarto e você dorme lá, como é que a pessoa vai sentar? Então, é tudo meio assim, caminhando no sentido de que a pessoa não receba visitas, saia de casa sempre, fica fora bastante tempo, não fica Não com usa ela o mesma, espaço, né? não A fica família com ela. não existe, as pessoas ficam solitárias, porque não cabe um casal com 2 filhos, não cabe, ou nenhum filho não cabe. Os espaços vão ficando menores, mas até pessoas que eu via que tinham condições de comprar um espaço maior ou se manter naquele, ou por segurança ou por comodidade do cuidado do espaço, preferiam um espaço menor. E o que eu vejo um pouco hoje, as pessoas, eu não vejo muitas pessoas com a preocupação de ter um espaço para receber. Acho que as pessoas estão ficando cada vez mais intimistas dentro do, né, aquela coisa, a gente está numa mesa de restaurante, cada um está no celular, falando com pessoas, né, ou vendo situações totalmente diversas, né? Então eu acho que essa evolução ou, né, retrocesso mental aí da humanidade aí, que também não busca tanto, né, esses espaços que seriam mais, entre aspas, confortáveis para poderem receber pessoas. É um problema posto para a arte, né? Para a geografia, para a história, para a estética. Porque se você fica sozinho, né? Com certeza. E quando esses autores marxistas, eles trabalham com a paisagem como um espaço, né, de trabalho. Então a rugosidade é onde você percebe o trabalho humano ao longo do tempo, e a paisagem é como se fosse um documento, é como se fosse uma amostra da passagem desse tempo, da passagem desse trabalho. É um resquício, as ruínas desse trabalho, né? Os geógrafos da geografia cultural, eles já trazem a dimensão da percepção individual, coletiva também, mas sobretudo individual do espaço, como isso se traduz na paisagem. Então, por exemplo, o Fremont é um geógrafo francês, ele tem um livro que chama Região Espaço Vivido. Eu gosto muito, é um livro antigo, mas eu gosto bastante. É que ele diferencia o espaço vivido, que é o espaço do habitante, do espaço percebido, que é o espaço do viajante, e o espaço apreendido, que é o espaço do poder público. Então, o poder público quer contar quantos números de habitantes tem, organizar as ruas, é o espaço apreendido. O viajante, vamos pensar assim, o termalista, né, os turistas que vêm para Cambuquira, eles têm uma percepção de Cambuquira, mas é um recorte muito específico que eles têm da cidade. E o morador tem outro recorte, é o espaço
vivido. Então, muitos que eram turistas e passaram a ser moradores, vocês vão tendo na própria praxis de vocês essa percepção da transformação do olhar sobre a cidade enquanto uma região. Porque lembrem, a cidade ela também pode ser um recorte regional. A região ela é um recorte epistemológico, né? Você pode entender a cidade como uma região. E o Fremont ele também faz uma coisa interessante, que ele identifica na criança, né, nas diversas fases da vida, diversas formas de se regionalizar, diversas formas de se relacionar com a paisagem. Então, por exemplo, quando a criança nasce, né, o primeiro momento dela é a conquista do quadro familiar, então é entender, né, como que é, quais que são os entes da família. E aí eu vou usar o exemplo do Tomás Davi, né? Quando ele era pequenininho, vocês até viram na casa da minha avó, ele tinha ali 1 aninho, 2, ele desenhou assim 2 círculos na parede, 2 círculos assim, ovais assim na parede, e a gente perguntou para ele, o que é isso? Ele falou, mamãe e papai, só, né? Foi a maneira dele de aprender o espaço, era eu, meu marido, mamãe e papai. Aí agora, já está com 5 anos, ele começou a desenhar cavalo, no pasto, né, Fábio? O cavalo até de uma maneira não arcaica, né? Bem assim, desenvolvida. Então, assim, a criança ela vai aos poucos aprendendo o espaço, né? Mesmo porque essa sofisticação na forma de entender o espaço, ela se dá sobretudo pela via do deslocamento, né? Muitos dos meus alunos, enfim, o espaço para a gente, a região, confunde-se com o espaço do trabalho. Então a nossa forma de aprender o espaço e o tempo é pela via do trabalho. Nossa, estou atrasado para ir para o trabalho, estou atrasado para ir para a faculdade. Né? O trabalho, o gesto imediato, as coisas nas nossas mãos, né? A rotina. Eu tenho, segunda eu faço isso, segunda eu tenho aula com a turma da Guna, da Carol, na terça eu tenho aula com tal turma. A rotina e o trabalho ditam a nossa relação com o espaço. E por fim, o espaço da pessoa idosa vai tendo rupturas. Então, as pessoas, os colegas, você vai deixando para trás, as experiências, vão tendo restrições né, físicas de locomoção. Aí vem também aquele conceito que a gente, né, que enfim, é um bom conceito, mas é um processo que eu detesto, que é o da arquitetura hostil, né, que em muitas cidades a vida das pessoas é complicada por escadas, né, não sei se vocês já viram nas cidades grandes, as pessoas colocam assim pregos, coisas embaixo das pontes para evitar que os moradores sem teto né, habitem aquele espaço. De prédios mesmo, não tem um canteiro ali, tá aqui. Exato. Um muro de chapiscado, gente, que até a gente tem nas cidades pequenas, né, de ter um muro de chapisco. A arquitetura hostil, eu detesto o muro de chapiscado. Eu, quando lá em casa a gente foi reformar nossa casa, né, eu falei tudo menos o muro de chapiscado. Era a memória e de alguma forma encurtando, né, os encurtamentos, né, Moema? Encurtando a nossa relação mesmo física com o espaço, né? Bom, para não nos alongarmos mais, né, assim, deixa eu ver o que é espacial, a ideia de pitoresco. Então, pitoresco é um atributo das paisagens clássicas. Quando a gente fala, por exemplo, Veneza é pitoresca, né? Veneza é uma cidade pitoresca. Veio da ideia de que Veneza é uma cidade que é boa para se pintar. Né? O pitoresco italiano é esse termo, é o bom para se pintar, é uma cidade que se presta à pintura. Muitas vezes a pessoa não foi a Veneza e pinta a Veneza, porque é quase que uma paisagem que está arquétipica, né, para a gente. Então, o pitoresco ele tem esse sentido, ele nasce também do Renascimento. Né? A pintura renascentista ela artificializa a natureza por meio da paisagem, né? Compõe os quadros. O quadro ou perspectiva, né? Também essa ideia do enquadramento, é a ideia de colocar as coisas em perspectiva. A moldura e o enquadramento são nada além de uma perspectiva que você dá para a obra, né? Você tem vários tipos de perspectiva, por exemplo, a panorâmica, que em geral a gente nota na maioria das paisagens pintadas, representadas, descritas, mas também a gente tem as perspectivas diorâmicas, que é o contrário do panorama. O panorama ele se abre, né? E nos coloca num lugar, o lugar do sujeito que olha é um lugar de pequenez. Você é pequeno diante da paisagem que se desdobra grande. O diorama é o contrário. Você é grande, é como se você assumisse o olhar de Deus sobre algo minuto, finito, né? Então a cultura barroca também ela era cheia de dioramas.
Vamos pegar, por exemplo, a ideia do presépio do piripau, não sei se vocês já viram. A gente mesmo, quando faz o presépio no Natal, a gente está construindo ali algo muito barroco, algo da cultura barroca, né? E os presépios, em geral, eles são dioramas. A gente está de fora, por isso que criança adora diorama, né? Porque eles gostam de assumir esse olhar de Deus sobre os bonequinhos. O Tomás Ave adora montar dioramas, fazendinhas, né? Que é a maneira dele de lidar com a paisagem. Ele constrói paisagens diorâmicas. Isso a história da arte vai a todo momento trazer, né? E o panorama também, né? Tem o plano inclinado, que aí já vem do cinema, que é um outro tipo de perspectiva. Bom, o que mais? Deixa eu ver. E também é no Renascimento que se dá a essencialização da paisagem, né? A paisagem traduz a essência do lugar, né? Então, quando, por exemplo, o Goethe, quando ele viaja pela Itália, e ele fala assim, o mundo é a Itália é o mundo. A gente poderia até trazer Minas é o mundo, né? Ele está essencializando a paisagem italiana como a paisagem do mundo, né? A paisagem italiana guardaria todos os atributos e todos os símbolos das paisagens do mundo, né? Então ele essencializa a paisagem na busca pelo belo, né? Porque a arte clássica ela vai buscar o belo, né? E a tese da Coquelin é que esta ideia de paisagem clássica, ela é ao mesmo tempo frágil, que ela está a todo momento na atualidade, na contemporaneidade posta à prova, destruída, mas ela também é resistente, porque ela resiste na nossa ideia, no nosso ideal. Nós ainda temos dentro da gente essa noção da paisagem, esses atributos clássicos da paisagem. A gente busca, quando vai fazer turismo, a gente busca paisagens bonitas para tirar foto, né? Pau de selfie, para poder o pau de selfie, ele é aquela coisa que é aquele arcabouço que te ajudou a aumentar a sua perspectiva, né? Atrás de você e se incluir. Isso é lindo, é uma invenção, né? Maravilhosa, que você se inclui na paisagem e aumenta a sua distância, né? A distância do objeto, né? Do objeto que fotografa, da máquina que fotografa, da paisagem, então você aumenta a perspectiva. Bom, então elas são ao mesmo tempo frágeis e resistentes. Quando ela escolhe uma paisagem, ela sempre está deixando de fora outra, porque é impossível. É uma questão da ordem da filosofia. Você aprender a totalidade é impossível. Então ela faz enquadramentos dessa realidade que são arbitrários. Bom, deixa eu ver o que mais. Ela também fala da perspectiva do barroco, né, que é a gente que opera sempre com os opostos dos elementos, que é a água, a terra, o ar, o fogo. Na paisagem barroca isso está sempre posto, né? Em luta, em perspectiva de luta. Então, por exemplo, a terra está em luta com o céu, né? Então, assim, na pintura barroca a gente vê essa luta. Na renascentista também, mas na renascentista ela está sobre uma dimensão mais de uma harmonia. Eu vou falar isso mais para frente. Mas na paisagem barroca existe a luta desses elementos, a água com o fogo, né? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Os opostos, né? Quente, frio, sombra, claridade, úmido, seco. Estão sempre em luta esses elementos. O estilo também do artista, né? Que é a capacidade da metaforização do mundo. Então, por exemplo, o mundo real, vamos pensar num coração real, a denotação do coração. É um músculo, né? A gente lá, lembrando das aulas da Moema, é um músculo que está ali dentro da caixa torácica, que bombeia o sangue. Só que quando eu faço isso aqui, ó, né? Ou quando eu desenho um coraçãozinho, ou quando cada artista vai se expressar desenhando um coração, você está trazendo o seu estilo para a representação daquele real, né? Para a representação daquele dado de mundo, né? E a paisagem ela faz isso. Bom, e a paisagem contemporânea, ela diz, né, que ela aborda de uma forma crítica e irônica a paisagem, né? Muitas vezes sob a forma até mesmo, muitas vezes, de uma perda dessa paisagem, né? Que é isso que a gente estava falando, do brutalismo aqui, dessa falta de cor. Transbordante no infinito, seja a força mais íntima da experiência paisagística. Então, quando você está olhando uma paisagem, quer ela te arrebate positivamente ou te angustie, você está de frente para o infinito, para a possibilidade do infinito. Então, você precisa, de alguma forma, nós precisamos de paisagizar, né? Criando aí o neologismo, o espaço, porque ele é infinito, a gente precisa de recortar ele para compreender, né? Bom, aí, indo para alguns autores, né, que o Jean-Marc Besse também traz, o livro dele Ver a Terra,
o título do livro, né, da qual eu tirei o título da roda de conversa, Ver Cambuquira, né, passando por aí. E esse aqui é da Anne Coquelin, que é A Invenção da Paisagem. E esse é o Ifu Tuan, que é aquele autor que eu comentei da... Não, esse ainda não comentei, mas enfim, vou passar mais rapidamente. O Mark Bess, ele comenta, né, que o Prétat, ele é o primeiro a pensar essa questão da temporalidade e da paisagem, na prosa e na pintura renascentista. Você só vai conseguir perceber a paisagem se você contempla ela. Isso eu aprendo muito com o mestre aí, né? É necessário. Se você não tem tempo para contemplar, você nunca vai conseguir pintar uma paisagem, né? E quem faz isso pela primeira vez é o Petrarca, né? Quando ele narra a subida dele ao Monte Ventoux, né? Que fica ali na França. E de alguma forma, ele ali, né, narrando a subida ao monte, ele também está narrando uma certa ascese espiritual. Então, quando ele narra como ele subiu no monte, ele também está narrando como que o espírito dele tenta, embora que debalde, ascender espiritualmente. E aí, quando ele não consegue, eu acho que ele passa mal e não consegue subir o resto do monte, né, na carta, uma carta muito bonita, ele sente a assídia, que é a tristeza da impotência diante de si próprio, diante da grandeza da natureza. Então, quantos de nós aqui nunca sentimos esse sentimento da assídia, né? De, nossa, não conseguir, né, fazer tal atividade física porque me faltou fôlego. Nossa, estou velho, não aguento mais, estou sem condicionamento, né, para subir esse morro aqui. Né? Quantas vezes a gente sente assim? Ascender, né, de conseguir fazer um trabalho sobre o espaço. Né? Isso pode ser, porque se você, é uma coisa que, até uma pergunta, sim, pode ser meio tonta, mas esses autores todos que falam de paisagem, nenhum deles faz alguma associação, ainda que venha a ser poética ou sei lá de que forma. Parece que eles são todos ateus, que a paisagem é o Criador. Por que eles não mencionam? Porque Deus some. Boa pergunta. O Petrarca, ele rompe com a tradição do Santo Agostinho, na verdade. Porque para o Santo Agostinho, na tradição estoica, né, olhar a paisagem, olhar para fora é esquecer de si. Então, de alguma forma, vocês lembram lá no início da roda, né? Quando eu falo que Santo Agostinho é que promove essa diferenciação tempo e paisagem. Para Santo Agostinho, o tempo está dentro da gente. O tempo é algo imaterial, é da ordem do imaterial, da ordem da nossa experiência interna, espiritual. E o espaço é da ordem do material. O tempo é que precisa de ser levado em consideração, né? E não o espaço. Quando você viaja, quando você sai do seu tempo e se preocupa mais com o espaço, com a materialidade, você se perde. Isso na tradição estoica, né? O Petrarca, ele rompe, mas ao mesmo tempo também continua um pouco preso nisso. Porque veja aí uma incoerência. Se você está citando os autores para explicar, falar sobre a paisagem e tal, eles falam da paisagem, escrevem, pintam, sei lá o que ele faz, e não menciona o autor da paisagem, que é Deus, ele que criou. Não fosse ele não poderia falar de paisagem. Mas isso aí, o Serginho não está aqui para falar, para responder melhor, isso aí é uma tradição filosófica que ficou de uma forma muito subrepetícia. Porque essa tradição filosófica da qual você está falando, que é identificar Deus na paisagem, é a tradição imanentista spinozana. É Spinoza, por exemplo. Spinoza fala isso. O meu Deus, ele está na natureza. O que me atrai muito mais é o me fazer pensar do que a resposta alcançada. Porque a resposta de cada um pode ser totalmente distinta, ou não ter resposta, né? Embora eu goste muito de matemática, e matemática, né, se a gente tem o mesmo problema para todo mundo estar aqui, do outro lado do mundo. Você gosta de matemática, meu caro? Eu adoro. Que ótimo! Então, tem a mesma resposta, mas quando a gente entra numa parte mais filosófica,
né, religiosa, o que quer que seja, cada um vai ter uma resposta para uma determinada mesma questão, né? Mas o que me atrai mais é realmente essa provocação do pensar, independente da gente chegar a uma conclusão ou não. Eu concordo. E depois cada um vai para onde quiser. Acha o que a teoria que ele quiser. Agora, é difícil isso. Hoje em dia isso está em falta, por isso que é legal. Eu sempre trabalhei com aquela modinha ali da história cultural, que nos anos 90 e 2000, quando eu formei minha formação, era o mainstream da academia. E assim, eu fui parar na história econômica e eu me encontrei nessa coisa. Então, hoje em dia, assim, quando eu falo de trabalho, natureza, homem, esse fundamento da história, eu me encontro em coisas que na minha graduação eu simplesmente falava assim, não faz sentido nenhum. O que faz sentido para mim seria identidade, uma pegada mais cultural. E hoje em dia, e assim, N debates ali, né, deflagrações com os professores, né, com os professores do materialismo histórico. E eu depois eu brinquei, eu falo com meu marido assim, nossa, eu me tornei aqueles professores com quem eu debatia, né? Esse movimento dialético que a Moema está falando. E esses caras, esses agentes históricos, Petrarca, eles estão vivendo exatamente isso, né? Aqui como eu estou trazendo, né? O cello, passando para vocês aí, esse São Jorge do Dragão dele, isso a gente consegue ver o nascimento da perspectiva. Então é como se aquela paisagem italiana ali estivesse muito ao fundo e no primeiro plano você tem os personagens principais da história, que são o dragão, o São Jorge, a princesa, né? E aquela paisagem italiana lá no fundo. E a paisagem italiana, como a Itália é o mundo, né? Os italianos são muito ciosos das suas paisagens, geralmente são lugares aprazíveis. Então, por exemplo, o Goethe, ele comenta, isso até depois vocês vão ver como que em Minas isso tem outra conotação. O Goethe, quando ele está viajando pela Itália, ele comenta que a paisagem italiana que ele vê, ela é brumosa. Então existe uma bruma que envolve os elementos da paisagem na Itália, né? E a bruma, no caso, né, a bruma, ela na verdade ela harmoniza. O esfumato, a bruma da paisagem, ela tem uma função de harmonização dos elementos. Em Minas, a gente vai ver uma poesia que é atribuída, uma carta que é atribuída ao Conde de Assumar, por ocasião da revolta de Vila Rica, da revolta de Vila dos Santos. A bruma tem outra conotação. A bruma é uma conotação inversa. A bruma é a conotação de um caldeirão em ebulição, de uma terra sem lei, de uma terra em constante conflito. Então, a depender do lugar onde você está, a paisagem, ela indica uma coisa ou outra, né? Então, o Goethe, ele fala disso, né? Dessa bruma, dessa paisagem italiana brumosa, né? Nele também a gente vê essa questão romântica, né? Do se identificar na paisagem, né? O viagem para conhecer a mim, que é hoje em dia, o tema da decadência. Então, ele vê por meio das ruínas, maiormente das ruínas romanas, ele vê a decadência, mas não numa conotação pejorativa. A decadência era como se fosse um totem que te convida à reflexão da passagem do tempo. Né? Então, o Figari, que é um pintor que eu amo, eu tenho muito Figari, velho, da pintura eu descobri, né? Eu não sabia, assim, eu não lembrava, né? Então eu fico gostosa. Como eu tô com 40, aí eu não fico com aquela sensação assim comecei tarde demais, quando eu olho pro Figari. E no Figari a gente vê isso, né? Essas ruínas se prestam à reflexão, que é uma temática romântica que a gente inclusive vai ver muito na construção da paisagem mineira. O lugar da perspectiva da subjetividade, ele traz uma perspectiva muito interessante da paisagem, né? Ele diz que a paisagem é o laço entre o meio ambiente e a visão do mundo. A terra, né, ele pensa a terra, esse conceito dele de topofilia, que na tradução da etimologia seria amor pela terra, né, como uma obra, a terra como uma obra de apreciação estética e ação ética. Então é isso que eu acho que um pouco a escola cambuquirana, chegando, né, arrematando as coisas, vocês fazem. Vocês têm uma apreciação estética da paisagem de Cambuquira, mas que encerra nessa apresentação estética a cidade sem perder as tradições, como que eu promovo, né, que eu acho que também é a preocupação da Raia, como que eu promovo o desenvolvimento, preservando o lugar do habitante. Então é essa perspectiva da topofilia.
Então, eu acho que todos vocês, no seu pensamento, a escola Cambuquirana ela é uma escola topofílica, né? Porque ela propõe a topofilia, o amor pelo lugar, né? E a ação também, eu penso, do poder público em Cambuquira, ela deve ser uma ação topofílica, propõe o amor pelo lugar. Essa, né, uma remate aí dessa parte teórica da aula, que eu acho que deve ficar muito importante. O Futuan também ele vai comentar uma coisa para a nossa pesquisa em da Moema é importante. Que no pensamento medieval, cosmológico, agustiniano, né, o lugar intermediário, né, a Terra, então ela ocupa um lugar intermediário entre o céu e o inferno, né, então ela está no meio do caminho ali, né, entre dois espaços absolutos, um espaço abaixo, um espaço acima, né. O homem medieval ele tem a dimensão da finitude do espaço. Então, o espaço para o homem medieval, ele é finito. Ele pode estar, as estrelas elas podem estar distantes, mas elas estão ao alcance do homem medieval. A partida, ele tem uma consciência da infinidade do universo e da pequenez do homem diante dessa infinidade do universo, né? Ao mesmo tempo, o homem moderno ele é humanístico, ele coloca o homem no centro, tudo aquilo que a Moema estava falando. E a tapeçaria, e aí se a gente fizer um link com, por exemplo, a arte da Lucinda, né, que é outra integrante, não está mais entre nós, mas é outra integrante da escola cambuquirana, né, a tapeçaria da Lucinda ela é muito nesse sentido. As tapeçarias, em geral, elas são a arte por excelência do período medieval, porque elas decoram a parede, mas sem romper com essa verticalidade que é típica da percepção espacial do homem medieval. Né? Então ela decora a parede, né? Mas ela não rompe com a verticalidade, que é um movimento que o homem renascentista vai fazer com a pintura de paisagem, né? Com afrescos. As vilas italianas elas tinham paisagens pintadas na parede, né? A paisagem de afresco ela abre uma janela, literalmente, né? Porque muitas vezes eram mostradas, metaforizadas as janelas, ela abre uma janela para o horizontal dentro do vertical. Deu para entender esse conceito? Né? Isso é muito do movimento do modernismo, que o Futuan traz essa distinção. O pensamento paisagístico medieval ele é vertical e o pensamento paisagístico moderno, renascentista, ele é horizontal. E aí ele comenta, como ele é chinês, né? Ele comenta do pensamento paisagístico chinês, que é muito mais próximo do medieval. Os chineses eles valorizam a verticalidade. Então, por exemplo, a perspectiva paisagística chinesa, que a gente vê muito no Guignard, um autor, né? Eu fui numa exposição do Guignard, maravilhosa, aquelas exposições assim, que você compra o catálogo porque ela é linda. Guignard e o Oriente. Todo o diálogo, né? A curadoria da exposição fez, recuperando as referências do Guignard na pintura chinesa. Né? Então a gente vê justamente isso. Como que a pintura chinesa, ela tem, por exemplo, pouca ênfase no plano horizontal e mais a verticalidade, que, na verdade, a paisagem chinesa, ela copia a escrita. Né? Como a escrita chinesa é uma escrita ideográfica, a própria paisagem vai copiar elementos da escrita. Por exemplo, aqui nessa página que eu marquei, vocês vão poder ver uma paisagem chinesa, né? Enfim, todo o catálogo. Vocês veem algumas paisagens chinesas e como que o Guignard bebe nessa paisagem. Essa aqui é uma paisagem típica chinesa. Aquelas montanhas gigantes, né? Porque também na paisagem chinesa, na pintura paisagística chinesa, é o ideal que eles chamam de shan shui, que é o arranjo entre montanhas e água. Na pintura paisagística chinesa, o elemento principal é a montanha, então, né? Que é o shan. Então toda pintura chinesa vai se basear no shan shui, né? E a inexistência também de aurora ou crepúsculo, qualquer referência à passagem do tempo, não é posto na pintura chinesa. Né? Que também em algumas pinturas do Guignard, a gente pode notar isso, a gente não consegue distinguir se é dia, se é crepúsculo, se é aurora. Né? Não é igual a nossa pintura que eu estou pintando o dia, agora eu estou pintando a tarde. Isso não tem na pintura, na perspectiva pictórica chinesa. Predileta, eu uso nas aulas, não sei se os meninos lembram no semestre passado, em Aguna, quando a gente foi tratar de independência, eu usei o Dom Pedro na Roça, os vários quadros seus. Não está aqui, porque eu vou lá no museu e eu não tenho acesso a esse quadro, que é o Dom Pedro fazendo a independência, e ao lado dele tem uma opção de galinhas e tal. Então é como se ele está no meio
tá com cavalo, independente se eu morte, eu lá tem umas galinhas, tem uma fazendinha. Nada a ver com aquela visão que pessoas têm. Outros professores que diziam assim, eu não ensino Dom Pedro I, porque Dom Pedro I traía a mulher, era um sem vergonha. Eu falo, bom, ele podia trair a mulher, podia ser sem vergonha, mas ele era o Dom Pedro I, você não pode tirar ele da história. Exato. E tinha uma professora que dizia, eu não dou essa parte, porque ele não prestava. Eu falei, bom, você está julgando o cara, mas você não pode dizer que ele não existiu. Não é o porque ele julgamento da não, pessoa, Exato, né? ele não teve um exato. papel na história, né? Então, se ele trair a mulher, esse é problema da mulher dele. Agora, nós estamos discutindo o que aconteceu na história. Falar agora. Então, assim, sem me deter muito, né? Eu sei que eu detive muito nessa parte teórica, mas vamos agora à pérola historiadora. Né? As Minas, elas são uma região, um ecúmeno, então, né? Ocupado, diferentemente do anecúmeno, que é o não ocupado, são também conceitos da geografia. A Minas Gerais, é um ecúmeno transicional entre as duas formas básicas da paisagem brasileira, que é o litoral e é o sertão. O sertão, a ideia de sertão, ela provavelmente é uma corruptela de desertão. Então, todo mundo começou a falar desertão, 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 virou sertão. Mas também tem uma ambiguidade etimológica, pode ser em latim serere ou sertano, que é o lugar que quer dizer trançado, entrelaçado, embrulhado. Olha aí a Lucinda mais uma vez, né? E também quer dizer deserto em latim, é o lugar para onde vai o desertor, é a ordem e o lugar da desordem. Isso a gente vai ver na formação histórica muito claramente. As Minas é o lugar da ordem e da desordem. É um lugar transicional. Então, as Minas, elas não são litoral, né? Elas não são Rio de Janeiro, mas elas também não são aquele interior mais profundo. Elas são um lugar ecúmeno transicional, elas são no meio do caminho, como uma rota de tropeiro, que sempre está no meio do caminho. Então, a gente, a princípio, então, nossa percepção paisagística de Minas tem que ser, primariamente, de entender as Minas como um lugar da transição. Como diria o Guimarães Rosa, Minas são muitas. Então, as Minas estão total transição, é a dialética em si. Então, por isso que, assim, parafraseando Goethe, eu ouso dizer que Minas é o mundo também, né? Aglomerados humanos nos quais vão ser descobertos veios. Esses veios, os primeiros veios, eles são na beira dos rios, dos riachos, né? São um ouro de aluvião. Do habitante, ela está mudando a sua faceta, essa paisagem ela está, né, ganhando contornos de ecúmeno, de habitada, muito rapidamente. Para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem dados sobre a extração aurífera dos séculos XVI e XVII. Notem que em 1712, que é o ano de fundação da Vila de Ouro Preto de Mariana, você tem 14.500 quilos de ouro sendo extraídos das minas, né? O pico, né, dos dados aqui, dos dados estatísticos que a gente tem é em 1720, onde você tem 25 mil quilos de ouro sendo extraídos, né? Esse número vai cair a partir aí do ano de 1720, porque aqui não só você está tendo já uma decadência dessa extração, o ouro está acabando, mas você também tem uma mudança aqui da forma de captação, da forma de tributação que a coroa portuguesa, né, institui nas minas, com a elevação do território, antes mineiro, que era um território, inclusive, ali, de uma indefinição muito grande em relação ao território paulista, para o Estatuto de Capitania. Então, a criação da Capitania de Minas data de 1720. Né? Com essa criação da capitania, a coroa portuguesa ela também muda a forma de extração, de fiscalização e de tributação do quinto. O quinto ele é o ICMS de hoje em dia. Né? Ele é o maior tributo que a coroa portuguesa arrecada e ele é literalmente um quinto, né, em cima de qualquer tipo de produção. O quinto é diferente da décima, né, do dízimo, que é um tributo arrecadado pela igreja. Então, um habitante das minas do século XVIII, ele paga dois tributos. Ele paga o quinto, a coroa portuguesa, e ele paga o dízimo, a igreja. Ele não tem como escapar desses dois tributos para existir. Né? Então, a gente hoje em dia reclama PTU, PVA, essa época que era o quinto e o dízimo. Né? O quinto, 20%.
A partir de 1720. Exato. E as casas de fundição são esse primeiro sistema que é implantado nas minas para poder adquirir o quinto, né? Para poder extrair o quinto. Por quê? Antes de 1720, o ouro circulava em pó. Então o ouro em pó, ele tem o fluxo do ouro em pó, ele é impossível de você controlar. Então a coroa portuguesa institui as casas de fundição, proíbe a circulação de ouro em pó. Então, a partir desse momento, 1720, todo minerador que achasse o ouro, ele precisava de levar o ouro até as casas de fundição para poder, né, cunhar aquelas barrinhas, aquelas linguetas de ouro, e aí sim, né, a casa de fundição ficava com 1/5 daquelas barrinhas de ouro. Né? Então, por exemplo, se o sujeito ia lá, levava o ouro em pó e dava 5 barrinhas, a casa de fundição ficava com uma barrinha e devolvia 4 para ele, né, que era o quinto. Se ele fazia 10 barrinhas, a casa de fundição ficava com 2. Notem que essa forma de tributação, é claro que ela vai criar, né, ela vai gerar, ela tem um alto índice de inflamabilidade social, ela vai gerar um monte de problema, que é o ápice, né, aí é a revolta de Filipe dos Santos, em 1720, que os habitantes de Ouro Preto pegam em armas. Essa já é um território extremamente convulsionado socialmente. Você já teve a Guerra dos Emboabas assolando o território, né? A guerra entre os paulistas e o emboaba, que era todo aquele que não era paulista. Emboaba é um termo em tupi usado para aqueles que usam botas. Os paulistas não usavam botas, porque eles eram né, misturados ali, né, adquiriram a cultura, culturados na cultura tupi. Eles que vinham do Nordeste, das capitanias nordestinas, eles andavam de bota, então eles eram os emboabas. Né? A luta entre esses dois povos, ali dentro desse território, ela foi ali dos anos 1680, 90, até a criação da capitania. A capitania, inclusive, é criada para tentar dar uma paz, apaziguar aquele conflito endógeno que existia naquele território. Mas logo depois vem a revolta do Filipe dos Santos. Então note que esse povo mineiro, ele é muito, né, reboliçoso por natureza. E isso está nas belas palavras do Conde de Assumar, que são totalmente opostas, notem, né? Aliás, eu vou pedir para o meu mestre ler. Você está de óculos? E rebelião é quase uma segunda natureza das gentes de Minas. A própria paisagem parece incitar ao motim. Gente intratável, sem domicílio, que apesar de estar em contínuo movimento, é menos inconstante que seus costumes. Os dias nunca amanhecem serenos, o ar é um nublado perpétuo. Tudo é frio naquele país, menos o vício, que está ardendo sempre. A terra parece que evapora tumultos. A água exala motins. O ouro toca desaforos. Destilam liberdade os ares. Vomitam insolência. A natureza anda inquieta consigo. E, amotinada lá por dentro, é como no inferno. Nós fôssemos antípodas, né, da paisagem italiana. Aqui eu trouxe para vocês, são as comarcas de Minas, né, na transição de 18 para 19, e nós estamos localizados especialmente aqui, na comarca do Rio das Mortes. Essa comarca aqui, esse nome, que vocês imaginam tudo que não aconteceu aqui, né, no período da Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas, muitos dos conflitos se deram nessa região aqui, austral, onde a gente está. E ela, na passagem do 18 para 19, ela foi uma região que, enquanto a região ali de Ouro Preto, essa tríade, né, Ouro Preto, Mariana, Tirapim e Sabará, estava em decadência, o ouro estava acabando, a escravaria já não estava em franco desenvolvimento. Então, o que a gente nota, por exemplo, até mesmo na fortuna dos Inconfidentes, quando se analisa os Altos da Devassa? Eles estavam vendendo a sua escravaria para os outros Inconfidentes que moravam na região da comarca do Rio das Mortes, como Alvarenga Peixoto, que morava em Campanha, né? Então, assim, está tendo todo um movimento de drenagem econômico, social, populacional e paisagístico, do interesse mesmo da coroa
para a comarca do Rio das Mortes. Isso nesse movimento de crise da mineração, né, lá nos anos 1780, 1770, 80, que culmina com a conjuração, chama de conjuração, né, com a conjuração mineira. Tá, aqui são as comarcas, né? Aqui a gente tem as vilas, e aí eu coloquei aqui Campanha, acrescentei Campanha. A vila de Campanha data desse processo, ela é criada em 1798. O termo de Campanha ele é desmembrado do termo de São João del Rei, que já é sul de Minas, porque é a comarca do Rio das Mortes, mas ainda é uma sub-região que eu chamo de Campo das Vertentes. É diferente do Campos do Sul, que é a região eu digo assim, de Lavras do Funil para baixo, que aí é Campanha, Cambuquira. É diferente da região de Campos da Vertente, porque o Campos das Vertentes é uma região transicional entre o sul de Minas e a região mineradora. Mesmo São João del Rei, a atividade de mineração de São João del Rei, ela é mais antiga que a atividade de mineração em Campanha e em São Gonçalo, que são as duas vilas, né, que são os dois polos de mineração nessa região mais austral da comarca do Rio das Mortes, é Campanha e São Gonçalo. Aqui eu coloquei algumas datas importantes. Campanha, eu brinco falando, teve uma aluna, acho que foi da sua turma, não lembro quem. Vocês já tiveram Minas comigo? Não, né? Foi a Gabi que formou esse mês passado. A Gabi falou o seguinte: Campanha era cachorrinho poodle da coroa portuguesa, né, professora? Eu falei, porque Campanha, na verdade, Campanha da Princesa, né? Ela se torna a vila junto com Paracatu do Príncipe e elas fazem, ambas as municipalidades fazem uma homenagem. Campanha da Princesa a Carlota Joaquina, que era princesa, e Paracatu do Príncipe ao príncipe Dom João, né? E elas são vilas. Campanha é extremamente fiel. Campanha gosta de ostentar ao longo do século XVIII, né, e início do XIX, a sua fidelidade à coroa portuguesa. Então ela dá o nome à cidade, da municipalidade, em homenagem à coroa, em homenagem à princesa. Ela destina todo um tributo em homenagem à princesa, é o tributo dos alfinetes da princesa. É um tributo específico que era cobrado em Campanha, sobre a produção de ouro em Campanha, destinado aos alfinetes da princesa, as despesas pessoais da Carlota Joaquina, com vestimenta, com cabeleireiro, com o que ela quisesse, né? Então Campanha ela sempre fez questão de ostentar uma fidelidade à coroa. Isso começa a ser meio complicado quando a coroa começa a entrar em perigo, a legitimação do Dom João VI, né? Em 1814, 17, Dom João acabou de ser coroado, né? Dona Maria I faleceu em 1815 e o Dom João está em busca de outras alianças com outras elites regionais. Aquelas elites que ele já tem aliança com elas, ele guarda ali, né, na manga, mas ele está em busca de outras. Que vai combinar, por exemplo, uma situação super frágil que ele se encontra diante da conjuração do Equador, enfim, é um movimento ali muito complicado do reinado dele. Então, por exemplo, a criação das vilas de Baipendi, de Jacuí, desmembradas de Campanha, que se dá em 1814, é muito fruto desse contexto, em que o Dom João está buscando alianças novas, em detrimento da aliança que ele já tinha consolidado com Campanha. Então, Campanha ele sabia que ele não ia perder, estava buscando novas alianças. Isso para a Campanha é péssimo. Os cabaristas campanhenses vão peticionar para o poder público, para a coroa, reclamando, eles falam de marcas de sofrimento, literalmente assim na documentação, que a coroa está infligindo no território de Campanha, tornando diminuto. Mas é um processo, na verdade, natural de complexificação, né, da paisagem, da região sul-mineira, criação de novos municípios. Isso vai acontecer ao longo do século XIX inteiro, até restar Campanha, um município até que grande, se a gente for olhar o município de Campanha, e alguns outros arraiais que se emancipam tardiamente, como Cambuquira, né? Três Corações, são os últimos arraiais que são desmembrados já na passagem do século XIX para o XX. Você tem, por exemplo, a criação, né, da comarca do Rio Verde, em 1833, e a criação a elevação, né, da cidade de Campanha de vila à cidade, em 1840, eu vejo esses movimentos como de um certo prêmio pelo patriotismo dos campanhenses, né? Por estar ali sempre do lado da ordem, do lado da coroa. Eles recebiam prêmios também, eles não recebiam só marcas de sofrimento, né? Então aqui tem algumas com base em cartas, com base em relatos de viajantes, e a gente nota exatamente que Campanha está nessa região aqui do Campos do Sul,
que é uma região distinta da região das Minas, né? Que é esse tríade, né? São João, Tiradentes, Sabará, Ouro Preto. Aonde que nós estamos aqui? Aí nós estamos no Rio das Mortes, um pouco mais abaixo ali de São João del Rei. A paisagem mineira, os próprios viajantes, eles percebiam a diferença. Essa paisagem de Vila Rica, o Minas é um viajante alemão, né? Então esse movimento que a gente vai fazer também olhando a paisagem do Fábio e da Bernadette, né? As diferenças. Montanhas Medalhinas, o rio que corta São João, Vaquinha, muito no estilo da paisagem com o Marco do Rio das Mortes, Campanha, que está nessa porção mais austral. Campanha, ela se emancipa em 1798, com negro porque branco. Então, a população, na visão do antigo regime, era desqualificada para que ali houvesse uma vila. Essa, a gente tem que pensar, né, que são os homens do passado. Essa sociedade é uma sociedade racista, né, escravista. E esse tipo de argumento fazia sentido. Então, eles falam, olha, na Campanha tem muitos negros, tem muitos mais negros do que brancos. E, de fato, os dados demográficos comprovam de alguma forma isso. Né? Aqui, na população de Campanha, segundo a sua cor e a condição social, esses são dados de 1831, já no período já imperial, né? Mas revelam um pouco isso. Esses latifundiários estão tendo muita grana para comprar terra e escravos. Então, essa região aqui, economicamente, ela está num boom. Ela é tipo Goiás de hoje em dia. Né? Aquela fronteira agrícola da soja, aqui está acontecendo com pecuária, com trigo, né? Com milho. É uma região com maciça presença de africanos. Então, os argumentos de São João del Rei, mas debalde, né? A vila de Campanha é criada. E esse mapa aqui nos mostra, foi confeccionado por encomenda dos camaristas de Campanha, por um cartógrafo português, que ele mostra Campanha justamente no centro dessa região. Daí a ideia de campanhocêntrico, eu acho que nasce desse mapa aqui, né? Campanha desde essa época se olha o campanhocêntrico. Isso aqui é uma representação, não corresponde à realidade, né? Aqui vocês podem ver, São João del Rei está bem mais desfocado e Campanha está no centro. E aqui a gente tem um outro mapa, que é o mapa do termo de Campanha. E nota, os camaristas de Campanha fizeram esse mapa, né? Mandaram confeccionar esse mapa. E aqui nesse territóriozinho amarelo está escrito o seguinte, não está dando para ver. Terreno da freguesia das Lavras do Funil, que por hora se acha governado pelas justiças da vila de São João del Rei. Então, por hora, daqui a pouco vai fazer parte de Campanha. Nota então que é um território de contenda, né? Os campanhenses e os são joanenses, hoje em dia esses conflitos já acabaram, né? Já diluíram no tempo. Mas era igual argentino e brasileiro, né? Viviam ali em rusga, né? Um com o outro. E aqui, por fim, a gente tem um mapa da vila de Campanha da Princesa e termos anexos. O povo de Campanha era muito campanhocêntrico, né? Não existe em terminologia jurídica dessa época termos anexos. Cada termo ele é de alguma forma soberano. Mas com esse mapa aqui, os camaristas de Campanha queriam dar vazão, né? Dar sustentação ao argumento de criação da comarca do Rio Verde, que se dá em 1832, como eu disse, quase que como uma premiação pelos campanhenses terem sido bonzinhos e amigos da ordem, amigos da coroa. Né? Uma imagem panorâmica, notem, a paisagem de Campanha. E é uma paisagem descritiva, a gente consegue por aqui ter uma ideia de como que a vila era organizada, é quase que um mapa mesmo, né? Quase nesse lugar aí transicional entre uma paisagem pintura, estética, e uma paisagem mapa, inventário do espaço. Né? E aqui a gente vê as cartas. Então a paisagem de Campanha, a gente pode dizer que ela é uma paisagem com uma rugosidade bastante complexa. Que a gente tem aqui árvores, que podem ser aí uma exploração, né, assim, frutífera. A gente tem aqui campos, a gente tem pradaria com exploração de pecuária. E a gente tem aqui atrás catas. Que Campanha, se alguém for lá atrás, né, na região ali onde é o bairro Canadá, né, meninas? Quem é de Campanha, que eu sempre esqueço, aquele bairro que eu comentei aqui, né, tem um termo popular e o termo o dos Pintos é o popular e o Canadá, né? Ali onde era o bairro Canadá, se você olhar ali ao lado, né, a amiga campanhense aqui, você tem catas, né? Catas que são desse período da exploração aurífera de Campanha. Né? E são catas, porque são essa exploração, né, que demanda você adentrar mais o solo. E o Euclides da Cunha ele escreveu um poema muito bonito sobre as catas. Ele fala o seguinte: que outras dormem vastas capitais, onde deslumbrantes da indústria e da ciência, as triunfais vozes
se erguem em mágico concerto, eu não. Eu prefiro antes as catas desoladas do deserto, cheias de sombra, de silêncio e de paz. Então ele busca, mais uma vez, aquele tópico da paisagem que traduz o eu. Né? Então ele busca paz nas paisagens das catas de campanha. E Cambuquira, aí por fim chegando ao ver Cambuquira, Cambuquira faz parte dessa paisagem de campanha. Né? Ela surge aí, pode passar. Vai passando as lâminas todas. E só para a gente finalizar, para a gente ir para a exposição da Bernadette, Cambuquira surge nesse momento aí já de uma, que a gente poderia dizer, de uma decadência econômica do município de Campanha, né? Então o município de Campanha, na primeira metade do século XIX, já é registrado posseiros aqui em Cambuquira. Posse, ela é a condição por excelência de territorialização na história fundiária do Brasil, né? Sobretudo por posse. Você tem muito mais histórias de posses do que propriamente de registro. A história do Brasil é uma história de constante posse e grilagem de território, né? E também a consolidação do latifúndio, com mão de obra escrava, né? Que é o básico aí dessa formação territorial, fundiária brasileira. Também a permanência, né, do privatismo das relações patrimoniais, né, que é terra e trabalho, basicamente terra, latifúndio, trabalho, escravidão. Essas duas coisas é uma equação da qual a gente não consegue apagar o passado e se libertar. Né? Essa é a nossa realidade, essa é a nossa realidade histórica, a gente tem que trabalhar isso. Né? E a arte pode nos ajudar a ver caminhos, né, para pensar isso. O predomínio da posse sobre a regulamentação, já falei, né? Então a gente passa na nossa história fundiária, Cambuquira mostra muito isso, a gente passa de um domínio régio, né, sobre o território, com as sesmarias, que são um território de pecuária, com as datas, que são um território de dominação, por domínio público e, por fim, por domínio privado. A data de 1850, ela marca, com a lei de terras, o processo de mercantilização do território. Então, a partir daí, você passa a poder comprar terra no Brasil. Né? E Cambuquira está inserido nesse processo. Né? Em 1761, o município de Campanha compra o terreno aqui das Águas, que já estava sendo objeto de várias posses, sobretudo lá na Rua do Rego, que são as atuais Rua 13, tinha uma rua aqui nos anos 40, eu vi do livro do Brandão, era a Rua 13 e 2A, uma coisa assim, eram ruas demarcadas por números, né? Era a antiga Rua do Rego, aí foi aonde começou as posses. E aí a Vila de Campanha, o município de Campanha vai e compra esse terreno, né, com base nessa lei de 1850, compra o terreno de Cambuquira e cria um arraial, um distrito aqui, né, em 1872. Esse distrito, ele também fazia parte da Fazenda da Boa Vista, que é talvez aí a genética, o elo geracional, o elo genético da paisagem cambuquirana seja a Fazenda Boa Vista, né? Em 1880, você tem a passagem desse terreno, desse distrito de Cambuquira, para o município de Três Corações, né? E por fim, o outro marco que eu queria pontuar, a fundação, né, do estabelecimento balneário, que se dá em 1889. Então, Cambuquira já é uma paisagem vamos fechar assim, é uma paisagem de minas que estavam um pouco perdidas na encruzilhada entre essas minas, que não são mais as minas do ouro, mas que também não são ainda, né, e nunca vão ser, né, a locomotiva paulista do capitalismo, do industrialismo, do café. Então é uma minas que está, né, no meio do caminho. É a Minas de Águas. As águas, talvez, para esses homens, pode ter parecido, né, ter aberto um horizonte de expectativas. Esse horizonte de expectativas se concretizou ou não? Não sabemos. Né? Não dá para qualificar do ponto de vista, né, moral, assim, um julgamento de valor, se essa empresa das Minas de Águas foi debalde ou ela foi exitosa. Mas o fato é que ela transformou esse trabalho humano, essa produção humana da extração de águas e do turismo, né? Então por isso que Cambuquira é um lugar legal de se pensar o turismo, que é onde o turismo surge, né? E como que se dá o retorno, né? Sempre dialético a isso, está marcado na paisagem, e sobretudo na paisagem da Bernadette e do Fábio, que eu acho que eles trazem, né? Posso partilhar? A gente sabe que essa é a paisagem, né, sul-mineira. Ela traz ali os elementos conformadores dessa paisagem. O trabalho no campo, a escultura,
a terra que foi, né, queimada ali, que recebeu a coivara para poder ser plantada. Tudo isso está percebido na obra do Fábio, né? As nuvens mineiras, muito coivara. Isso aqui são formações naturais, né? Esses vazios nos campos, mas também é fruto da ação do homem, né? Aqui a gente vê também, mais uma vez, né? Esse campo aqui atrás é um campo trabalhado pelo homem. Soja. É um campo do ecúmeno, do espaço habitável, do espaço que sofre trabalho sobre ele. Não é um espaço, né, cosmológico, não é um espaço intocado, é um espaço no qual o homem passa. Então, assim, abrindo para o debate, já comendo aqui o melãozinho demais, não peço de aula, né? Poderia ser aí 2 módulos. Essa dualidade que é apresentada nas obras do Fábio sobre o natural e a manifestação do homem, que homem é esse que manifesta-se em torno dessa natureza? É o homem negro, né? O homem que ele pertence a essa diáspora africana, considerando até uma informação que a Pérola me passou, né, sobre a presença dos escravos negros aqui em Cambuquira ser muito forte, ser muito presente, né, na história dessa cidade. E aí isso também se relaciona com o que o Coca disse, mesmo que a partir dessa violência opressora, né, e ele ocupa aquele espaço, ele reapropria aquela narrativa a partir da perspectiva de como ele se relacionado com a terra natural dele. E isso é uma forma muito empírica de ver a relação do homem, sobretudo o negro, né? Aqui agora é o Figari. E essa representação aí desse membro da escola Cambuquirã. Desse romantismo grego, Fábio, do surrealismo. Produção pecuária. Em São Paulo você já não vai ter tanto. Que lá, aquela política do café com leite, né, da Primeira República, porque os paulistas eles estão com a fronteira agrícola bombando de café e os mineiros a produção é leite. Então aqui é um curral. Aqui é o curral do leite. Em São Paulo a paisagem sairia café com leite. Sem perceber. Ali, aquela formação ali, né, aquela cultura ali é o milho que ele serve de alimento para o ser humano e também para a criação. Em São Paulo tem. Então, assim, a obra da Bernadette mostra muito essas vacas ali né, para leite, para carne. Essa é a grande questão. A paisagem... Tem, a gente sabe que tem no mundo, lógico. As nuvens, por exemplo, né? Temperatura daqui, o calor durante o frio à noite. Esfria, o céu absolutamente azul. Então eu fico observando, né? Assim, o que é único, né? Mas a paisagem é isso, é um movimento dialético. Ao mesmo tempo que ela tem algo que é único do lugar, ela acende ao universal. É como a literatura. Eu falo pro Fábio, assim, a pintura dele, ao mesmo tempo poderia ser qualquer campo ali de pradaria, é campo aqui. Quanto mais particular, mais universal. Exato. Então, assim, nossa, quando eu vim a primeira vez na exposição, eu fiquei assim, apaixonada, que eu falei, gente, ela não é Guiar, porque Guiar ele pinta Ouro Preto, ele pinta Mariana, ele pinta os quadriláteros ferríferos, né, ali, aquela região ali do governador Valadares. Que foram crescendo, construindo. A nova Cambuquira foi construída pela Lavra. Quem manda na cidade hoje é a Lavra, e não mais a rua direita. As árvores, porque essa paisagem ela é real, assim, quando a gente tá vindo de Varginha para Campanha, você vê essas arvorezinhas aqui nos morros, assim, quando eu as vejo na sua pintura, assim, é muito agradável, é uma sensação de reconhecimento, assim, muito grande. E elas se repetem aqui. E eu ia falar desses vales distantes, que tem árvores muito aglomerados de árvores isoladas, assim, que dá uma sensação de você querer estar lá, mas você não saber como acessar, e isso fica muito expresso aqui.
transporta, gente, porque é um verde muito cativante, ao mesmo tempo que tem esse pouco excesso, assim, se fosse isso, parece um lugar que nunca foi tocado. Exato, exato. Tudo isso são elementos que uma paisagem bem construída, trazem, né? Essa daqui também é muito interessante, ela traz a dimensão da ruína que a gente falou, que é a questão do romantismo, né? É um casario ali que está em ruínas, mas que ainda subsiste algum tipo de atividade de trabalho humano, ali nos fundos da caldeira, né? Eu lembro uma coisa meio Hades ali, né? A caldeira do Hotel Elite, mas é uma ruína, né? Então ela nos bota a pensar que a ruína pro romantismo é esse totem que nos mostra. Que é um vermelho. E aí no final do dia chove, e aí aquela poeira da estrada senta. Só que antes de anoitecer, aquelas nuvens escuras vai embora e fica aquele chão de terra vermelho molhado com o céu azul. Acho que é aí que tá. Inclusive o perfume que eu tô usando hoje, eu falei que perfume usar para hoje. Agora chama terra. Bacana é você com a sua caminhada universitária, pedagógica e até a sua leitura marxista das coisas, né? E os teóricos que você estuda, de repente você tem todo esse capital e eu vou, no ponto de vista da sabedoria, você olha, então o seu olhar, aí você vê as coisas, quer dizer, eu não imaginava que uma obra pudesse ter tanta coisa, o seu olhar sobre a obra é muito diferente daquilo que eu imaginava que fosse possível. Então eu acho legal como toda essa caminhada vai justificar a obra. Não que a obra tenha que se justificar, mas porque o artista quando faz, ele faz, né? Você vai pintando, você vai achando bacana, vai fazendo. Você não faz muita teoria sobre. E aí você vem com a parte teórica enxergando. Então é muito interessante. E o bom é essa troca que a gente está tendo. Qualifica o trabalho. Exato. Eu acho que nessa troca que a gente está tendo no nosso grupo, é que eu estou precisando de fazer um movimento inverso. Exatamente. Eu tenho tanta teoria e assim, eu cheguei num momento da minha trajetória que eu estou com necessidade de expressar isso de outra maneira. E aí eu buscar com você, com o Fábio, com a Moema, uma expressão que não seja, eu sempre brinco, falo Times New Roman, espaçamento 10, letra 12, que é o escrito da academia, para mim está sendo muito enriquecedor. Está sendo coisa assim que eu sempre me angustiei por ter. E o Fábio me ensinou, ele falou, olha, se você olhava, né, um quadro, você ficava angustiado, por que eu não posso pintar também? Aí você já é um artista. É interessante participar dessa conversa, porque quando eu recebi convite para a exposição da Bernadette do lançamento, eu falei assim, gente, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você. Eu lembro. E eu falei assim, a Pérola tem que estar lá. Eu vi, você lembra? Nossa, foi assim. E depois disso eu nunca mais deixei de vir, porque aí a gente veio todo final de semana e eu amo isso aqui. E você tem que, por exemplo, se atirar no mistério, aquilo que eu falei. Porque a pintura, quando você vai pintar, você tem que... Exato. É mistério, você não pode ficar com os livros, os livros não vão fazer pintura, mas aí você se atira e permite, porque no fundo a pintura, e os orientais já falam isso, a gente é veículo de alguma coisa, a gente não é dono do que a gente faz. O Van Eyck falava muito isso, eu não sou o artista que eu quero ser, eu sou o que eu sou. Então, porque ele diz, às vezes você faz uma coisa que você não gosta, porque você não é o artista que você quer, você é aquele que vem. E isso o oriental mostra muito claramente, você é apenas um veículo daquilo que é o inconsciente coletivo, daquilo que talvez seja necessário, que seja expresso. Né? Então você precisa sair um pouco do seu ego para poder expressar aquilo como é difícil. O inconsciente vai trazer. Como é difícil lidar com aquela sensação da assídia, que é aquela impotência diante daquilo que você não consegue ser. E aceitar, não, eu fiz isso aqui. E quando você consegue fazer, aprende, né? Porque aí tem a técnica, aprendizado. A técnica vinculada a isso, porque se você pega uma técnica que te bloqueia, não adianta. Então tem que ser uma técnica que te permite essa libertação. Aí quando você vai conseguindo fazer, como as coisas você está fazendo, então é um prazer muito grande. Você tem um prazer estético, você está conseguindo fazer. Né? Então por aí, estamos caminhando. Essa daqui eu amo, essa daqui ela vivencia dois momentos da minha vida, duas esferas da minha vida.
que é o trabalho acadêmico, né, que eu trabalho com a história das comunicações, formação aqui do telégrafo, provavelmente aqui da telegrafia, com essa paisagem. Essa daqui é uma das que eu mais gosto, os morros. Olha lá, mais uma das morrinhos com as arvorezinhas. Esse santo aqui, assim, na paisagem, integrado na paisagem, que eu acho que vai muito isso que a Moema falou, que eu falei do divino na paisagem. Né? E Minas é por isso que eu falei que Minas é a dialética, essencialmente dialética, porque Minas tem tudo isso, inclusive a religiosidade dentro da paisagem, né? Você vê as festas que ainda existem até hoje e tal, que São Paulo, por exemplo, não tem mais. São Paulo embarca para um capitalismo, para um materialismo. E aqui em Minas você encontra ainda as pessoas fazendo aquilo. Uma aquarela, na verdade. Peraí, uma tentação. Não é esse aqui? Esse quadro eu tenho você. É lindo, tá? Com a minha concepção, assim, acho que a concepção mais pessoal, não são as minhas palavras, né? É de um médico francês, o Frédéric Laboyer. Ele trouxe a Chantal para a França, né? Ele trabalhou toda essa dimensão do... Né? Eu imagino muito essa cena. Esse bebê Le Boyer é um dos primeiros. Fora, dentro. Eis o mundo dividido em dois. Dentro, a fome. Fora, o leite. Nasceu o espaço. Dentro, a fome. Fora, o leite. E entre os dois, a ausência, a espera, sofrimento indizível e que se chama tempo. E assim que, tão somente do apetite, nasceram o espaço e a existência. É lindo. Existe essa chave dessa população que não tem topofilia, não tem amor ao lugar, mas não porque não tem, né? Que inclusive é uma maneira que eles conseguem ensinar, é uma escola que eles conseguem ensinar essa maneira específica, essa maneira muito típica deles, muito específica deles de pintar os símbolos da paisagem do sul de Minas, os símbolos da paisagem de Cambuquira. Essa paisagem aqui não é Ouro Preto, não é São Paulo, é Cambuquira, né? Bom, é isso, gente. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.